Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro ao vivo dessa disciplina. Esse é o encontro número 6. Hoje eu trago aqui para vocês mais exercícios para reforçar o trabalho que já foi iniciado na aula anterior de exercícios e assim vocês poderão praticar tanto para as atividades que vocês estão fazendo, a 3 e a 4, como também poderão praticar para a prova final, avaliação final, que, lembrando, vai ser liberada em breve, e se vocês vão receber o aviso e poderão, assim, praticar para poder fazer uma boa avaliação final. É importante também que vocês participem, né, no fórum Pratique e Compartilhe, revejam as aulas gravadas, lembrando que cada encontro ao vivo ficou gravado. Além disso, vocês têm os vídeos adicionais que são disponibilizados, a playlist que foi criada com tópicos do cálculo, para que vocês pudessem, assim, complementar os estudos. Então, aqui eu inicio, então, compartilhando com vocês. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse encontro ao vivo, e você que está assistindo a gravação depois também, seja muito bem-vindo. Então, temos aqui, eu vou compartilhar com vocês, a partir de agora, o slide da aula de hoje, os exercícios selecionados. Então, temos aqui a nossa disciplina de cálculo diferencial com uma variável. Eu trago aqui para vocês alguns exercícios, deixando novamente a apresentação que ficou aqui nas 6 aulas, essa é a 6ª aula. Desejamos sucesso aí na disciplina para vocês. Importante lembrar o documento do plano de ensino que esteve o tempo inteiro na disciplina disponível lá no Canvas, para que vocês possam consultar com todos os conteúdos e com os objetivos. CPA, Comissão Própria de Avaliação, também falei em todas as aulas para vocês, onde vocês recebem avisos sendo convidados para participar dos questionários, que tem a participação tanto por múltipla escolha, como também tem o espaço para vocês colocarem observações e sugestões. É um espaço democrático para acolher opiniões, é importante que vocês participem. Então, vamos fazer aqui um apanhado de alguns exercícios nesse encontro final, para que vocês possam praticar. Então, a gente tem aqui, primeiramente, falando sobre limites. Depois vamos falar ainda na aula de hoje sobre algumas derivadas e aplicações das derivadas. Então, primeiramente, como que a gente resolve um limite, né? A maneira prática que você tenta, assim que você vê um limite, você quer saber se é possível, né, chegar ao resultado dele, o que que você faz? Primeira coisa é um processo de substituição. Essa seria a tentativa padrão. Então, aqui a gente tem esse limite, né? Que está sendo fornecido, limite de 3x mais 1 quando x tende a 2, né? Como que você resolveria esse tipo de limite? Então, o primeiro passo é a substituição do número para o qual o x está tendendo. Se você conseguir, somente fazendo a substituição, obter um resultado diretamente, você pode concluir, né, o cálculo do limite. Em outras situações, vocês não vão conseguir diretamente, aí vocês vão precisar fazer algumas manipulações na estrutura algébrica, né, aqui da função associada ao limite. Vamos então verificar se esse limite eu consigo diretamente só por substituição? Então aqui, ó, fazendo a substituição do número para o qual o x está tendendo, que é o 2, ó, vai ficar 3 vezes 2, aqui ó, no lugar do x você coloca o 2, vai dar o 6, 6 mais 1, 7, aí você já resolveu o limite. Esse é o tipo do limite que você achou de uma maneira imediata, você não precisa fazer nenhuma mudança na estrutura algébrica aqui da função que está associada a esse limite, para você verificar de acordo com o valor para o qual que o x está tendendo. Então, achou direto, concluiu perfeito, né? A situação mais prática, e você já pode passar para outra resolução, outro limite. Vamos então ver uma situação que não é tão simples, né? Você vai bater o olho, vai substituir, vai ver que não vai chegar. E aí você vai ter que partir para a manipulação da estrutura algébrica. Querem ver? Vamos então ver aqui, ó. Como poderíamos resolver esse limite? X ao quadrado menos 9 dividido por x menos 3 quando x tende a 3. Se você substitui, né? Aqui o 3 vai ficar o quê? 3 ao quadrado, né? 9 menos 9, 0. E aqui 3 menos 3, 0. Vai ficar 0 sobre 0. Então, aqui deu uma indeterminação.
Quando você chega numa indeterminação, você não obteve a solução de uma maneira imediata, igual o limite anterior, que foi só uma substituição e você já atingiu o objetivo. Aqui você precisa, então, rever, né? Ver qual outro caminho que seria possível manipulando a estrutura algébrica aí da função, a lei de formação. Então, que manipulação que seria viável, né? Aqui, primeiramente, só mostrando tudo isso que eu falei para vocês, substituindo aqui o 3, ó, ia ficar 3 ao quadrado, e aqui o 3, aí ficou 9 menos 9, e 3 menos 3, o 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Qual seria o outro caminho possível? Então, a gente pode pensar em reescrever a estrutura algébrica de acordo com que você perceba algum padrão nela, né? Um padrão que eu já comentei também em aula anterior, né, nessa situação, seria a diferença dos quadrados, né? Porque aqui você tem o x ao quadrado e você tem o 3 ao quadrado, que é o 9. Isso aqui é a diferença dos quadrados. Toda vez que você tiver a diferença de dois quadrados, isso aqui, né, tem um padrão lá, né, pela fatoração, que você pode reescrever, né, como sendo o produto da soma desses dois valores que estão ao quadrado pela diferença desses mesmos dois valores que estão ao quadrado. Então, você teria aí o a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b vezes a menos b. Então, lembrando que aqui quem que está ao quadrado? É o x, né? E aqui quem que está ao quadrado? É o 3, porque 3 ao quadrado é 9. Então, você ia fazer a soma e a diferença desses valores sendo multiplicados, e é uma estrutura que é equivalente. Então, toda vez que você troca a diferença dos quadrados pelo produto da soma pela diferença, é a mesma informação reescrita com uma outra linguagem, então você não está mudando a informação, você está reescrevendo de uma maneira que é equivalente, mas que vai facilitar para que você possa manipular a estrutura algébrica e tentar chegar ao valor da solução ali do limite. Então vamos aplicar, né, essa estrutura, né, de transformação aí, né, que a gente pode usar a fatoração. Vejam como vai ficar, ó. Então, vai ficar assim, né? X mais 3 vezes x menos 3, porque aqui é o quadrado, ó, do primeiro, aqui está a diferença dos quadrados, né? X ao quadrado e 3 ao quadrado. Então, se aqui era x ao quadrado e aqui era o 3 que estava ao quadrado, a gente acabou de ver que pode ficar o produto da soma pela diferença. Então, ficou x mais 3 vezes x menos 3. Quando eu reescrevo, né, desta outra forma, é a mesma informação. E qual que é a vantagem? Porque eu abri a informação de uma maneira mais ampla, que me permite operar de maneiras distintas. Como eu tenho aqui o x menos 3 na divisão, né, aqui no denominador, eu posso cancelar com esse valor que está sendo multiplicado, vai sobrar somente o x mais 3, e aí eu posso substituir agora de novo, fazer uma nova tentativa de resolução do limite, que seria o processo de substituição já depois de ter reestruturado o limite. Vamos ver, ó. Então, eu reestruturei o limite, cancelou aqui o x menos 3 com o x menos 3, sobrou só o x mais 3. O que que a gente faz agora? Processo de substituição, né? Como que vai ficar? O 3 aqui no lugar do x, e aí você vai ver que o 3 no lugar do x vai gerar o 6, e aí sim, aqui foi encontrado o valor do limite. Então, um limite que inicialmente você substituiu, gerou a indeterminação 0 sobre 0, mas agora no segundo momento que você reestruturou, né, aqui a representação algébrica, né, da lei de formação da função, você conseguiu reescrever e tentar de novo fazer a substituição para ver se chegaria no valor. Chegou nesse determinado valor, já é a solução do limite, tá certo? Não caímos numa nova indeterminação. Então, tá certo. Qualquer dúvida, pessoal, estou acompanhando aqui no chat. Lembrando que vocês podem perguntar também no fórum de dúvidas depois da aula, e também podem falar aqui que o áudio está aberto. Então, a gente tem aqui a conclusão desse exercício. Vamos ver, então, na sequência, o que a gente tem aqui para a nossa aula. Vamos falar um pouquinho da derivada, né? Vamos relembrar. Então, vamos calcular a derivada das funções aqui, né? Essa função aqui, ó, f de x igual a 2x à quinta mais 4x ao quadrado mais 8. Então,
Você se lembra da regra do tombo, né? Como que a gente faz? Então, você vai pegar o 2, vai multiplicar aqui pelo 5, tira 1 do expoente, vai ficar elevado à quarta. O 2 multiplica pelo 4, tira 1 do expoente, vai ficar só elevado a 1, que é o próprio x, não precisa escrever. Quando é derivada de um número sem letra, né, ele some porque vai dar zero, tá? Então, vamos ver como que vai ficar, ó. A gente pode reestruturar, escrever assim, ó. Perdão, aqui abrir a tela, deixa eu só mudar aqui a posição, porque essa parte acho que não está tampando o slide, não tem problema. Então, ó, a gente tem aqui, o que eu falei, a regra do tombo, né? Então, antes de fazer a regra do tombo, você pode representar também, né? A função aqui, então a derivada da função é o f', né? Esse f com esse apóstrofo. E aí você encontra aqui x à quinta, né? Você está vendo aqui de novo linha, indicando que você vai derivar o x à quinta. E o 2, que é um número fixo, você pode representar fora dos parênteses, indicando que ele ficou ali esperando como um número fixo para multiplicação depois. Aí você tem aqui também a representação do x ao quadrado, que ficou com a linha aqui, né, indicando a derivada. O número fixo ficou à frente também esperando a multiplicação. E a derivada do número, que não tem aí o acompanhamento de nenhuma letra, né? Então, como que vai ficar? Então, a gente vai fazer o quê? O que eu acabei de dizer, né? Pego a regra do tombo, 5 vai descer multiplicando, ó, ele desceu já multiplicando, né? E a gente já tirou um do expoente, ficou aqui, ó, x à quarta. 2 também desceu já multiplicando aqui. E a gente tirou um do expoente, ficou x elevado a 1, que eu não precisaria representar esse x elevado a 1, poderia só deixar x. Quando não aparece expoente é 1. E a derivada de um número, né? Um número constante, não tem aí a parte da letra, né? Não tem a variável, a parte literal, então você tem o resultado zero. Então o zero já foi embora, sobrou somente as demais partes, e você vai fazer a multiplicação por aqueles números que estavam esperando. Então, 2 vezes 5, 10. 10x à quarta. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. Aí ficou 8x. Aí a gente já tem aqui o resultado da derivada dessa função, né, que é 10x à quarta mais 8x. Então, a gente basicamente aqui usou a regra do tombo e como tinha a separação por operações, você faz cada parcela aí da soma, né, individualmente e deixa aí representado, né, uma ao lado da outra. Então, vamos ver aqui outro exemplo, ó. Calcule a derivada da função x ao cubo mais 3 sobre x ao quadrado mais 6x. Então, o que acontece, né? A gente tem que reestruturar de uma forma que seja conveniente, né? O que é conveniente quando você está derivando? Que você tenha sempre os expoentes, né? Ali no numerador, né? A parte de cima. Na parte de baixo não é conveniente, porque você teria que usar até outras regras de derivações. Então, o que a gente faz? É mais prático deixar tudo no numerador. E aí a regra que a gente aplica é que 1 sobre x é a mesma coisa que x elevado a menos 1, essa é uma regra de potenciação, e se você tem então um x ao quadrado, né, aqui no denominador, quando ele passa para o numerador, ele fica com o expoente negativo. Então, essa adequação a gente faz por conveniência, fica mais prático para derivar. Então, ficou x ao cubo, a gente só copiou, 3 continua ali, o x ao quadrado, né, ele ficou aqui com o expoente negativo, e o 6x você tem que sempre lembrar que se não aparece nada tem um 1, por isso que aqui ele foi destacado, tá? Agora, o processo, né, de fazer as derivadas de cada parte. Então, vai ser a derivada dessa parte inicial, a derivada aqui do que está elevado a x menos 2, deixa eu colocar só o símbolo de derivada, e aqui o x, né, a derivada. Então, se você observar, foi o que a gente colocou aqui, ó, o símbolo de derivada, né, o apóstrofo. Se você não quiser fazer essa passagem, você pode já ir derivando direto, não precisaria representar essa derivada assim individualmente para cada uma, não. Então, aqui fazendo já, né, o processo de derivação, o 3 tombou, ficou aqui na frente, ó. Tira 1 do expoente, ficou quadrado. Aqui também o menos 2 tombou, tá vendo? Ele está aqui na frente, sendo multiplicado. Tira 1 do menos 2, ficou menos 2, menos 1 deu menos 3, né? Porque você tem menos 2. Aí você vai, tem menos 1 que você vai sempre colocar, né, na regra do tombo, aí na derivada, e você vai ter menos 3 resultante, porque soma e conserva o sinal, tá?
Aí depois você tem o que mais? Aqui no elevado a 1, o 1 tombou. Esse 1, na verdade, a gente representa aqui só para mostrar que ele, né, está sendo multiplicado, mas não faria diferença. E aqui, como era elevado a 1, tira 1, vai ficar o zero. Agora que você representou essas parciais, agora é o processo só de organizar. Então, ficou 3x ao quadrado, né, aqui na primeira. Depois, 3 vezes menos 2, menos 6x a menos 3, né? E depois o 6 aqui, como aqui é x elevado a zero, vale 1, né? Vai ficar tudo multiplicado por 1, então ficou 6 vezes 1, 6. E aqui, como você, por conveniência, né, você colocou, né, a potência na parte superior, ali no numerador, deixando negativo, na parte final, para concluir, você pode voltar, né? Assim como a gente pode escrever que 1 elevado a x, 1 sobre x é igual a x elevado a menos 1, eu posso fazer o inverso. Eu tenho expoente negativo e volto para a representação fracionária. Então, eu posso agora pegar esse x elevado a menos 3, que a gente conseguiu aqui no processo de derivação, leva o x ao cubo ali para o denominador de novo, e aí ele fica com o expoente positivo novamente, tá certo? Porque a gente só fez essa mudança para facilitar a derivação. E aí a gente chegou em 3x ao quadrado, menos 6 sobre x ao cubo, mais 6. E aqui é a conclusão da derivada dessa função. Então, pessoal, acompanhando aqui o tempo inteiro o chat para ver as perguntas. E também o áudio vocês podem usar todo o tempo durante a aula para fazer observações, né, dúvidas que vocês queiram destacar. Então, aqui continua sendo gravado, lembrando que logo após esse encontro ao vivo, já vou disponibilizar o link para que vocês assistam a gravação. Então, vamos falar um pouquinho sobre a relação que existe entre a derivada de uma função e a identificação, né, da função ser crescente ou decrescente ou ser constante, né? Então, se você tem uma função e você vai derivar, se a derivada da função for positiva para um x todo x dentro de um determinado intervalo, a função é crescente naquele intervalo, a e b. Se a função possui derivada negativa para todo x dentro de um determinado intervalo a e b, a gente pode concluir que a função é decrescente em a e b. E se a função, né, ela possui derivada igual a zero, né, a gente pode, no intervalo a e b, a gente conclui que a função é constante naquele determinado intervalo. Vamos aplicar essa regra para fazer esse tipo de análise? Então, ó, nesse caso é fácil de guardar, né? Você vai derivar. Aí você vai verificar se todos os valores de um determinado intervalo são positivos, né? Vai ser crescente a função. Se todos os valores de x num determinado intervalo, né? Depois que você derivou, já analisando a derivada, né? Eles derem aí negativos, a função original que você derivou, ela vai ser decrescente. E se você tem, né? Que f de x possui derivada igual a zero, a função vai ser constante. Então, vamos lá, ó. Veja um exemplo, ó. Considere a função f de x menos 2x ao cubo mais 12x ao quadrado menos 18x mais 6. A gente vai analisar o comportamento da função no intervalo menos infinito e 1. Será que no intervalo menos infinito e 1, né, a função ela é crescente, decrescente ou constante? Vamos descobrir? Esse tipo de análise é especialmente importante numa função cúbica, né? Porque muitas vezes, quando o gráfico é trabalhoso para ser desenvolvido, você faz análises com a ajuda da derivada, que vai ser um facilitador. Então, a gente vai derivar e vai aplicar a regra que a gente acabou de ver, para ver se nesse intervalo a derivada dessa função é negativa, positiva ou se ela é zero. Porque aí você vai ter que, se isso acontecer, você vai poder concluir se é crescente, decrescente, ou se é constante naquele determinado intervalo essa função original que foi dada, tá certo? Então, vamos fazer essa análise, ó. Vamos verificar, então, se a função é decrescente nesse intervalo. Será que ela é decrescente em menos infinito e 1? Vamos derivar primeiro, tá certo? Então, vamos derivar aqui, ó, a regra do tombo, 3 vezes 2, 6, menos 6, tira 1 do expoente, ficou aqui ao quadrado. Depois, ó, 2 vezes 12, 24, tira 1 do expoente, ficou x elevado a 1, 1 não precisa ser representado. Aqui o 1 tombou, multiplicou pelo 18, mas tirou 1 do expoente, ficou x elevado a 0
né? Porque 1 menos 1, x elevado a zero aqui sumiria, então você não precisa colocar, ele some porque vai dar 1, fica 18 vezes 1 próprio 18. E aí, por fim, a derivada de um número constante também aqui vai dar o zero, então ele não é representado aqui, o zero não há necessidade. E agora que a gente conseguiu derivar, vem o processo de análise, né? O que a gente vai fazer agora? Eu preciso fazer análise do comportamento da derivada da função, né? Nesse intervalo menos infinito e 1, para aplicar aquela regra que a gente acabou de ver, né? Será que ela é decrescente nesse intervalo? O que precisaria acontecer pela regra que a gente acabou de ver? Pela regra que a gente acabou de ver, ó, voltando aqui na regra, para ser decrescente, a derivada teria que ser negativa nesse intervalo dado. Então, a gente acabou de derivar e a gente vai ver se essa derivada ela é negativa nesse intervalo menos infinito e 1. Se isso acontecer, a gente pode concluir que a função original é decrescente. Então, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Primeiro, para analisar nesse intervalo, né, eu preciso ter uma estrutura do gráfico, né? E para eu ter a estrutura do gráfico, para rascunhar o gráfico, geralmente o que você usa? Os pontos principais, os pontos mais importantes. Quando a gente acabou de derivar e caiu numa estrutura do segundo grau, né, uma função aqui com estrutura do segundo grau, ela é quadrática, então eu posso trabalhar ela como uma equação do segundo grau. E quando eu tenho a equação do segundo grau e é igual a zero, quais são os dois pontos importantes da função, né? São os dois valores que zeram a função, que a gente chama de raízes. E quais são, então, as raízes, né, dessa estrutura algébrica, né? Quando é igual a zero, quais são os pontos de x que proporcionam esse igual a zero? Então, eu vou verificar isso. Eu posso fazer pelo Bhaskara, né? Se você não lembra como faz o cálculo, você pode buscar lá nos vídeos, né, que falam de equação de segundo grau. E, lógico, você também pode pôr tentativas, né, substituindo alguns dados, alguns valores. Mas se você tentar pela equação do segundo grau pelo Bhaskara, né, delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e calcular o delta x1, x2, você vai chegar nesses valores 1 e 3. Para chegar aqui, então, nesses valores 1 e 3, aí o que você vai fazer? Se você quer tirar a prova que vai dar zero, substitui que você vai ver, né? Ó, 1 ao quadrado, então aqui vai ficar menos 6. Aqui 1 vezes 24 vai dar 24. 24 com menos 6, 18. 18 menos 18, zero. É só fazer as contas substituindo que você vai ver que vai dar o zero nesses dois valores que são as raízes. Um dos caminhos que você poderia usar, sem dúvida, seria aí o percurso aí o mais comum, né? Que é a fórmula do Bhaskara. Mas, agora que você já tem as raízes, né? Se você fizer um rascunho desse gráfico, como que vai ficar? É negativo aqui no x ao quadrado, então a concavidade vai ser voltada para baixo. Aí você vai ter as raízes, que são os pontos que cortam o eixo x, né? E aí a gente vai fazer a análise que a gente precisa, de acordo com o enunciado, que é do menos infinito até o 1. Ou seja, todos os números que estão à esquerda do 1 positivo. Vamos ver então, ó. Eu quero essa análise aqui do menos infinito e 1. Então, vamos analisar todos os valores menores que 1, né? Porque a gente está... Essa estrutura de representação menos infinito e 1 quer dizer que todos os valores à esquerda de 1 me interessam, né? Me interessam. Então, olhando aqui no gráfico, perdão, abriu a tela aqui, ó. Você está vendo o quê, ó? O que eu acabei de falar, concavidade voltada para baixo, porque é negativo aqui na frente do x ao quadrado, o a, né, da equação, é negativo ali. Então, aí você tem o que mais? As raízes, né, que a gente acabou de encontrar, que foi 1 e 3, que são os pontos onde corta o eixo x, né? E aí você tem o quê? Se você olhar aqui à esquerda no gráfico, todos que são menores que 1 no valor do x, o que está acontecendo com y? Todos esses que estão à esquerda, eles estão para baixo aqui no gráfico. Eles têm valores de y que são todos negativos, né? Os valores de y, quando você analisa aqui à esquerda do 1, olhando no eixo x, você vai ver que a curva está descendo aqui, o y estão todos abaixo do zero, né? Porque o zero aqui no meio, todos que estão abaixo do eixo x são y negativo. Então,
você tem que, quando x é menor que 0, que 1, qual que é o comportamento do y? O y vai ser todos negativos, todos menores que 0. Então, de acordo com a regra da derivada que a gente acabou de ver, se eu derivo uma função, essa já é a derivada da função, e eu faço a análise num determinado intervalo, se todos os x, né, os valores de x são negativos, qual é a conclusão que eu posso chegar? Se todos os valores de x são negativos, eu posso chegar à conclusão que a função original, né, que eu tinha antes da derivada, ela é uma função decrescente naquele intervalo, menos infinito e 1. Então, é precisamente o que a gente vai poder concluir aqui. Como nessa região, né, todos os valores ali, né, já pensando no gráfico da derivada, deram todos negativos, então a função original ela é decrescente na região do intervalo menos infinito e 1, que é a mesma coisa que todos os valores menores que 1. E aí a gente aplicou a regra, a gente verificou que a derivada, né, foi negativa para todos os x desse intervalo, menos infinito até o 1, né? Depois que a gente derivou, a gente viu isso no gráfico, então a função original dada, o f de x, é decrescente nesse intervalo, menos infinito até 1, tá certo? Então, pessoal, é uma forma de você fazer análises de funções mais complexas, porque lembrando que aqui a função dada ela era cúbica, né? Então, geralmente a função cúbica ela é mais trabalhosa para fazer o gráfico. Diferente da estrutura da quadrada, né? Que você pode fazer aí uma concavidade para cima e para baixo e ter uma noção com as raízes, os vértices. A função aqui cúbica você precisa de uma ajuda. Então, você teve a ajuda da derivada, né? Aplicando a regra, você derivou, você verificou que naquele intervalo, né, aqui deu tudo negativo, olhando nesse gráfico, né, a gente viu que deu tudo negativo à esquerda aqui do 1, que seria o intervalo menos infinito 1. Então, como são todos negativos, pela regra da derivada, então a gente conclui que a função original, naquele intervalo, ela é decrescente. Então, é verdade, é decrescente no intervalo menos infinito até 1. Então, aqui são os tópicos que eu trouxe para compartilhar com vocês hoje. Nesse final de aula, eu sempre deixo um espaço para que vocês possam perguntar as dúvidas de vocês. E vocês podem também perguntar depois no fórum de dúvidas ou na caixa de entrada. Lembrando que é importante ficar atento aos prazos, as atividades terminam no começo de junho, as atividades 3 e 4, 1 e 2 vocês já fizeram, e aí tem também na sequência, né, a prova, que vocês vão receber também avisos falando dos prazos, para que vocês possam dar uma atenção especial, e a melhor forma de estudar é rever as gravações de todas as aulas, foram 6 aulas, né, 6 encontros ao vivo, todos ficaram gravados, e muitos vídeos complementares que eu disponibilizei para vocês, que vocês podem assistir e vão ajudar também dando apoio à aprendizagem do cálculo diferencial integral com uma variável. E qualquer dúvida, vocês podem manter o contato continuamente pelo Canvas. Então, agradeço a presença de quem pôde estar aqui ao vivo e também você que está assistindo a gravação, fico feliz de saber que você está acompanhando também, é muito importante, né? Que você tire esse tempo para ver a gravação, se não for possível estar ao vivo. Então, ótimos estudos a todos, sucesso, um forte abraço e desejo um ótimo final de disciplina para vocês, para todos.